Vamos lá, vamos para a parte que eu julgo mais importante desse treinamento, desse mini curso aqui. Bom, é o seguinte, nos vídeos aí para trás você viu todas as técnicas de marketing. Como que cada estratégia é construída, com base em que as estratégias são construídas. Agora você sabe que as estratégias são construídas com base em gatilhos mentais. E o que são gatilhos mentais? Eles funcionam porque existe um caminho neuronal gravado no seu cérebro, que é a rotina. Então, o gatilho aciona uma rotina sua e o resultado é você comprar um produto. O resultado é você gostar de uma marca. O resultado é você interagir com uma marca. Então, mapearam tudo isso aí de maneira científica e forneceram as técnicas de marketing para você, e agora você sabe as técnicas de marketing. Bom, agora você vê que é um conjunto de manipulação, né? Todas as técnicas de marketing são um conjunto de manipulação. Agora, você vai usar para o bem ou você vai usar para o mal? Você tem consciência e convicção de que o seu produto é bom. Então você vai usar para o bem, você vai usar as técnicas a fim de que seu cliente compre seu produto, que conheça a sua marca, e isso aí vai ser um bem para o seu cliente. Então, o meio marketing digital, ou marketing, qualquer tipo de marketing, né? Todo marketing, é o meio que você vai usar para fazer com que o seu cliente, o seu potencial cliente, reconheça o valor do seu produto. Só que existe uma dificuldade para você usar todas essas técnicas. Uma que parece que é um negócio muito complicado, você lê lá diversas técnicas, um monte de coisa, e daí você fica... Para você ter uma ideia, em negociação, existe um nível de negociação que a pessoa, o negociante ali, o especialista em negociação, ele sabe o que você... Qual que é o processo mental que está acontecendo com você naquele momento. Por exemplo, ele pergunta alguma coisa para você, daí você olha para o lado de cá para cima, para a direita para o alto, ou você olha para a esquerda para o alto, ou você olha para baixo. Ele sabe se você está buscando uma imagem na sua memória, ou ele sabe se você está criando uma imagem na sua cabeça, ou ele sabe se você está buscando, você está tendo um diálogo interior consigo mesmo. Ou seja, a posição dos nossos olhos identificam qual que é o comando como que você está usando o seu cérebro, que imagem que você está tentando trazer à tona no seu cérebro. Então, um negociador muito profissional e bom, ele tem domínio sobre a linguagem corporal muito profundamente. Isso também é técnica, né? E aí, você começa a estudar isso, você vê que é muita coisa, você fica louco, você vai conversar com alguém, você fica louco, você vai, e agora? Ele olhou para que lado? E agora? É agora que eu ofereço? Agora que eu entrego para ele para ver se gera reciprocidade? E agora eu vou pedir para ele postar no Instagram, daí vai gerar coerência, né? E aí você fica louco, perdido nas técnicas. Então, Marcelo, qual que é então a chave então para que eu não fique perdido com as técnicas e fique louco nas técnicas? A chave é a naturalidade. Sabe aquele papo de seja você mesmo? Pois é, e essa é a chave. Só que o problema é o seguinte, o problema é que nem você sabe quem você é, então não tem como você ser você mesmo. Como que você vai ser você mesmo se nem você se conhece? Seja você mesmo. Como que você, eu mesmo, e aí eu vou lá e consigo fazer uma venda, independente de qualquer gatilho mental. Então, deixa eu te explicar uma coisa primeiro. Como que surgiram as técnicas? Como que surgiram essas técnicas? Não existia nada, aí de repente alguém falou assim, nossa, e se eu usasse da reciprocidade? Eu vou testar, vou ali, eu faço um gatilho mental e tal, e funcionou. Nossa, eu descobri uma técnica. Não foi assim que surgiram as técnicas de marketing. As técnicas surgiram por observação daquilo que dava certo em pessoas. Tinha uma pessoa lá muito boa na venda e aí algum carinha lá foi lá e escreveu o que ela fazia. E aí algum neurocientista viu que isso tinha respaldo na neurociência e aí conectaram os pontos e criaram a técnica. Mas a fonte era a natureza de um ser humano que era bom em vendas. Ou seja, a naturalidade é boa em vendas. O ser humano natural e puro ser humano ali, ele é natural, ele é bom em vendas e ele é bom em marketing. E para você ter uma ideia, o livro As Armas da Persuasão, que é onde traz gatilhos mentais, esses principais que eu falei para você, que é As Armas da Persuasão, é lá que você vai encontrar, é nesse livro.
Então, As Armas da Persuasão é o livro. É um livro que fala sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais é um trem que existe muitos gatilhos. Na verdade, a gente funciona só com gatilho mental, né? E aí o pessoal identificou alguns que são muito válidos no processo de venda e rabiscou isso aí numa folha e chamou de técnica, né? Só que é proveniente de uma ação natural de um indivíduo que fazia bem aquilo ali, que fazia bem as vendas, né? Tanto é que nesse livro, o cara escreve esse livro porque, segundo ele era um cara muito suscetível. Então, como é que surgiu esse livro? Porque o autor, ele disse que ele era um cara muito suscetível a ser convencido a comprar alguma coisa. Então, tipo, ele conta lá que ele estava no sinaleiro e o pessoal oferecia um trem pra ele, ele comprava um doce, mesmo sem nem comer doce, ele comprava. Aí ele ia não sei aonde, oferecia um trem pra ele comprava, e ele não entendia, depois ele se arrependia, ele não entendia por que ele caía naquela conversa e ele comprava, por que ele comprava. E aí ele resolveu estudar a fundo o porquê, da onde vinha a motivação dele comprar, tudo que ele via pela frente e tal. E aí ele identificou todos esses gatilhos mentais aí que faziam ele comprar. Reciprocidade, aprovação social, essa coisa toda. Note que toda a técnica era proveniente de um ser humano que fazia com excelência aquela ação de vender. Então, qual que é a chave? A chave proibida do marketing. Eu chamei de chave proibida porque você vai entender por que é proibida. Já eu vou te falar. Mas a chave nem é proibida, né? Porque a chave é você ser natural. Um ser humano natural. Como que o ser humano é natural? Ele fazer as coisas de ser humano, fazer coisas de ser humano para se conectar à sua própria natureza e ser uma pessoa completa, né? Uma pessoa na sua plenitude, ali na sua natureza. Essa é a chave. Mas como? Como que você vai se conectar a essa sua natureza? E aí que vem a parte do proibida. Porque você só é naturalmente pleno conectado a Jesus Cristo. E aí, é isso mesmo, quando você se conecta a Jesus Cristo, você é pleno. E por isso que a chave é proibida, porque hoje a palavra, o nome de Jesus Cristo, ele é proibido, né? Ninguém pode falar de Jesus Cristo, a não ser que seja de uma maneira assim, lúdica, de uma maneira fantasiosa. Não, Jesus Cristo, cara, não, eu amo Jesus Cristo e tal. Mas você não sacou ainda quem que é Jesus Cristo e como é que ele influencia sobre isso. Sobre todas as outras áreas da sua vida, mas como a gente está falando de marketing, eu vou falar de marketing aqui. Pois bem, Jesus Cristo, ele é Deus na Terra, no corpo de homem, né? Ele é o divino Deus, só que ele veio na Terra como homem. Então ele não tinha diferença comparado com a gente, comigo e com você. Ele é homem feito nós, com a diferença de que ele é o próprio Deus. Ele não tinha pecado, né? Ele não tinha pecado, enfim. E aí, o que você nota no mundo de hoje? O que aconteceu para que a gente perdesse essa naturalidade? O tempo foi passando e a gente foi se afastando de Deus. O barulho do mundo, as coisas, acontecendo diversas coisas aí. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que acontece? O resultado disso tudo é que hoje você é um cara confuso, você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Você não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente confunde liberdade com libertinagem. A gente acha que Deus é malvado porque quer que segue os preceitos dele. Mas daí você também acha que Deus é bonzinho porque ele não vai legar se você cometer um pecadinho. É aí que está a confusão de tudo e que fez você perder a sua naturalidade. Quando você nasce, você é um ser humano pleno, você está na plenitude divina. Tanto é que na Bíblia fala, né, vinde a mim, as minhas criancinhas e tal. Jesus fala que a gente tem que ser como criança para entrar no reino dos céus. E a criança, ela é plena, ela não tem nenhum bloqueio psicológico, ela não foi manipulada, ela age com o coração puro, E o coração puro de uma criança é a maneira correta da gente agir para poder conseguir fazer as nossas vendas, para poder implementar um porquê efetivamente no nosso negócio e poder fazer um plano de marketing efetivo, baseado numa razão maior, não só em você vender o seu produto
mas uma razão maior. E quando a gente é criança, a gente é pleno, a gente nasce com umas asas gigantes, a gente nasce forte, gigante. Nossa, imagem e semelhança de Deus, você é uma benção. Você olha uma criança e vê, nossa, que benção. Só que você vai crescendo, vai perdendo, né? Não é mais uma benção, agora virou um adolescente, agora crescer, perdeu o milagre da vida. E é aí que você perde a conexão. Retomando aqui, porque acabou o espaço de armazenamento do celular aqui e agora eu estou retomando. Então, eu estava dizendo que você nasce gigante, você perde o encanto, né? O milagre de Deus naquela criancinha, naquele bebê que é uma bênção, ele vai se perdendo, você vai crescendo. Ah, agora é um cara, agora é um homem, agora é uma mulher. Acabou, aí você vai tendo as decepções da vida, as pessoas vão te frustrando e vão cortando as suas asas, vão te colocando dentro de uma caixinha. Vão falando, o quê? Você quer ser médico? Você quer ser rico? Você quer ser não sei o quê? Ah, coitado, olha, você não tem nem facilidade para matemática, você não tem facilidade para matemática. Ah, português, não, melhor você mexer com matemática. Um monte de gente ao longo do seu caminho, gente que também é frustrada, eles também resolveram frustrar você. Então você tem vários cadeados aí da sua cabeça que vão trancando todo o seu potencial. E você vai se desconectando com aquela bênção que você era quando você era uma criança, um neném, um bebê. O que acontece? Então, o seja você mesmo, ele foi complicado porque nem você sabe quem você é. Você sabia quando você era criança, mas falaram que você não podia ser aquilo, falaram que você não podia ser aquilo outro, falavam que você tinha déficit de não sei do que, falaram que você fala demais, falaram que você fala de menos, falaram que você era muito tímido, falaram que... E aí você vai, ó... Você tem o piripaque do Chaves, né? E aí você fica travado e não faz nada. Por isso que você tem que se reconectar com a sua naturalidade, né? E eu falando pra você que você precisa se reconectar com Cristo, porque o próprio Cristo é o cara... Então, o Cristo, ele veio na Terra, é o próprio Deus e veio na Terra como homem, né? E ele morreu por você, só ele sabe, só ele te conhece. Então nem você se conhece, todos esses bloqueios que você tem na cabeça, Jesus te conhece você sem eles, sem esses bloqueios. Jesus conhece o seu pleno potencial. E é por isso que ele morreu na cruz por você. O próprio Deus veio na Terra, morreu na cruz por você. Ah, não, mas tá eu aqui e mais 7 bilhões de seres humanos, não é por causa de mim especificamente. Meu amigo, você nasceu. Deus criou tudo, tudo que está debaixo da terra, Deus criou. Então, se você nasceu, você é uma permissão divina para estar aqui na terra. Como se não bastasse isso, você nasceu, ainda Deus resolveu se fazer homem, vir aqui e morrer por você. O próprio Deus veio aqui, sofreu, cuspiram na cara dele, bateram nele, pregaram ele numa cruz. Você já imaginou? Você não consegue ter essa noção, é muito distante de você. Você está distante de Jesus Cristo, porque ao longo da vida esses bloqueios e essa manipulação geral, esse poder de domínio e esse monte de coisa foi te afastando de Deus. E Deus não vai vir atrás de você, você que tem que ir atrás de Deus. O amor ele se constrói através das suas atitudes. Deus já fez tudo. Você quer mais o quê? Criou o mundo, criou tudo que tem nele, botou você aqui, falou, vive aí meu filho, presente para você, pode pegar tudo para você, o mundo é seu. Aí depois mandou, se fez homem, veio para aqui, veio para cá, sofreu por você, morreu na cruz por você. E você quer mais o quê? Você quer um sinal? Deus, me manda um sinal. Cara, como é que você faz para se reconectar com a sua natureza? Primeiro uma prova de que isso que eu estou falando é verdade. A natureza vai te fazer pleno em todas as áreas da sua vida. Você naturalmente conectado com você mesmo, na sua natureza. E também no marketing, vai fazer com que você tenha a sua estratégia magnífica de marketing aí para negócio local. E depois quando você crescer, você vai saber o que fazer. Mas enfim, pensa em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio como um homem na Terra, como um homem assim como eu, como você. E ele era o cara pleno em Deus. Ele não tinha pecado, né? Mas, tirando isso, ele era igual a gente. Ele veio nas mesmas condições.
E ele era pleno em Deus, ele tinha muita intimidade com Deus, ele era um estudioso da Bíblia, né? Ele, é lógico, não o Novo Testamento, que o Novo Testamento é sobre ele, mas o Antigo Testamento ele dominava ali. E Jesus Cristo era o cara mais natural que tem. Então, toda o jeito de lidar com as outras pessoas, tudo dele era pleno. E se você for analisar do ponto de vista de Marte, é o maior cara de Marte que existe. Ele é o maior líder de todos os tempos, se você analisar ele só como um homem. Isso é impossível, né? Tirar Deus de Jesus Cristo, mas tem gente que tenta fazer isso, né? Mas então Deus, Jesus Cristo, analisando ele como um homem que viveu plenamente na natureza, presta atenção, o que ele fez aqui na Terra? Ele veio, ele é o próprio Deus. Se ele quisesse, ele chegava aqui andando com a carruagem de diamante e não sei o que, em pleno riqueza e glória. Mas não, ele veio no alto da humildade dele, nasceu numa manjedoura. Jesus Cristo ele veio, ele tinha todas as possibilidades porque era Deus, mas ele era humilde, ele servia as outras pessoas. Ué, mas se ele servir não é aquele negócio de reciprocidade? Olha só, meu Deus do céu. Então, aí que tá esses trem que hoje a gente vê de técnicas de marketing, ó, Jesus Cristo é o símbolo disso tudo. Ele era o próprio Deus que lavava os pés dos discípulos, o próprio Deus que tocava nas feridas dos leprosos. O cara não tinha nojinho, não era fresco. O cara era genuinamente um ser humano natural que gostava de outras pessoas, gostava de servir. Essa é a natureza humana. A natureza humana é amar o próximo como a ti mesmo, é você servir. E todas as técnicas de marketing estão ligadas nisso. Se você configurar o seu negócio com essa pureza, com essa natureza de servir a outras pessoas e tal, a venda, o dinheiro é consequência. E o lucro não é maligno, o lucro é a consequência boa de uma boa atividade. Se você fizer o seu negócio baseado nesses princípios, se conectando com a sua natureza, você vai ver que isso vai fluir. Então a chave do marketing é isso, você se reconectar com Deus, se reconecte com a sua natureza. E aí essas técnicas de marketing vão fluir naturalmente e você vai conseguir desenvolver o seu negócio. Note que todo esse processo aí de todas essas características e técnicas e tal, é uma maneira da gente trazer de um modo científico, né? Porque outra coisa que trouxeram à tona pra gente é que existe Deus e existe a ciência. Não é Deus, é ciência. Não é ciência, é Deus e tal, né? Mas isso é uma confusão na sua cabeça que as pessoas fazem, né? A gente é confuso, a gente está sob... para você ver mesmo, você não está acreditando em nada. Ah, não, falou de Deus, você já fechou seu coração. Mas por quê? Porque você é acostumado a aprender na metodologia do MEC. Mesmo você sendo um cara de direita aí, que apoia o Bolsonaro e tal, você é uma vítima do comunismo, uma vítima do emparelhamento do Estado, que colocou as ideias na sua cabeça. Tanto é que você está aqui fechando o coração para a mensagem que eu estou te passando agora. Então pensa nisso. E aí eu vou te dar uma tarefa. É o seguinte. Primeiro que a oração, essa reconexão com Deus, você precisa entender que isso não é um sentimento que você vai sentir, vai ficar emocionado, e Deus está aqui comigo, estou emocionado. Não vai ser assim, você precisa, o amor ele é atitude, você vai precisar todos os dias construir uma ponte com Deus, todos os dias construir uma ponte com Deus. Primeiro de tudo, se arrepender dos seus pecados, pedir para Ele perdão, e aí nos próximos 60 dias, experimente, escolha a liberdade de não pecar mais. Você não é livre? Você não acha que você é livre? Então renuncia aos seus pecados e segura aí a bronca 60 dias. Rezando todos os dias, pedindo intimidade, toda hora, oferece tudo para Ele, oferece sofrimento para Ele, conversa com Ele, fala: Jesus, cara, eu te amo, eu não te amo, eu te conheço, mas eu não te amo, me faz te enxergar, toca no meu coração, me ajuda a te enxergar. Aos poucos você vai restabelecendo aquela grandeza que você era quando você era criança, quando você nasceu, e aos poucos você vai entendendo que você é filho de Deus, aos poucos você vai entender que você é imagem e semelhança de Deus, aos poucos você vai conseguindo ganhar
confiança, aí você vai ver que você é um bom vendedor, que vender não é mal, porque o seu negócio é uma solução para o seu irmão, para o seu próximo, e o próximo é aquele que você tem que servir, porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo, e as coisas vão começando a se encaixar. Por isso que essa é a chave do marketing, essa é a chave de tudo na vida. O ser humano, ele tende ao infinito em todas as coisas que tratam de sentimento. Por exemplo, amar. Amar você tende ao infinito. Tudo aquilo que é sentimento, tudo aquilo que é prazer daqui na Terra, que você sente aí com o seu corpo, tem uma tendência ao infinito. E por isso que você facilmente vai viciar nas coisas. Você usa uma droga, nossa, prazer, vou usar de novo, vou usar de novo. Você tende a buscar prazer, buscar o sentimento. Pornografia, você vai até o fundo do poço com aquilo. A mulherada, você larga sua família para ir atrás de mulher. E você tende ao infinito. Isso você está usando uma potência divina para o lado errado. E aí você se afunda na merda. Só que presta atenção, a gente é a imagem e semelhança de Deus. Se a gente tem essa tendência de amar ao infinito, Deus tem mais ainda. E Deus nos ama muito. Então por isso a nossa necessidade de amar. Porque Ele também tem muita necessidade de amar. A gente é a imagem e semelhança dele. Agora, o que vai substituir todos esses seus vícios, toda essa vida medíocre, essa vida de merda que a gente costuma buscar nesse mundo aqui? Essa miséria de mundo. O que vai encaixar perfeitamente nessa sua necessidade é uma pecinha chamada Jesus Cristo. Então, quando você se reconectar com Jesus Cristo, assim como você era quando era criança, você vai viver uma vida feliz, uma vida plena. E aí pode estar um turbilhão de crise na sua cabeça e você vai estar feliz, porque você vai saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa é a chave proibida do marketing para todas as outras áreas da sua vida. Espero que você tenha entendido e aceite o desafio. Vamos fazer isso aí pelos próximos 60 dias, depois você me fala. E faça essa aproximação nesses 60 dias, faça essa aproximação independente do motivo, nem que seja, pode ser interesse. Ah, Deus, eu estou fazendo isso porque eu sou interesseiro, eu estou interessado porque você disse que com você o fardo é mais leve, então eu quero experimentar esse fardo leve, porque você vai entender depois, tudo vai fazer sentido depois. Ou senão se aproxima dele porque você tem medo, nossa, eu tenho medo do inferno, porque não sei se você sabe ou se você esqueceu, existe só dois lados, do lado do bem e do lado do mal. Se você não está plenamente do lado do bem, você está do lado do mal. Então aproxima de Deus, nem que seja por medo. Deus, eu estou aqui só porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu sou um miserável e eu estou aqui só por medo. Não é por gratidão, não, porque você me deu a vida e me salvou, não. É porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu só penso em mim. Fala assim, seja sincero, porque aos poucos ele vai se revelando para você e você vai entender. E aí é isso aí, vamos para o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês agora um meio de captura de cliente onde você vai impulsionar aí a sua mensagem para poder trazer cliente, que é o Facebook. E lembrando que eu não vou falar tecnicamente da ferramenta, mas eu vou ensinar você tudo que você precisa ter, como pesquisar o conteúdo bom para você aprender, e eu vou deixar os links também na descrição do vídeo para mostrar como que você cria suas páginas, como que você faz o anúncio, tudo certinho, beleza? É isso aí, tamo junto.